Quando a gente fala de organização do mal nos animes, não tem como não pensar na Akatsuki. A Akatsuki é simplesmente o grupo de vilões mais conhecidos dos animes e a gente gosta de cada um dos membros, né? Mas você sabia que a história da Akatsuki é uma história com muito mais segredos do que parece? Você sabia que ela não começou com o objetivo de capturar bijus? Vem comigo que eu vou te contar a história completa da Akatsuki. 失敗は許されない。皆心しておけ。行くぞ。始まりだ。E next, Trunks, Peter aqui. Galera, pode botar os espadas de Bleach, as forças especiais de Ginyu de Dragon Ball, a marinha, os Shichibukai de One Piece. Nenhum deles chega na unha perfeitamente pintada do pé da Akatsuki. Pelo menos quando o papo é popularidade, não tem jeito, cara. As nuvens vermelhas simplesmente transcenderam o universo de Naruto e hoje em dia, cara, é capaz de você encontrar até uma senhorinha vestindo roupa com estampa da Akatsuki. Só que mesmo esse grupo sendo tão popular assim, não é todo mundo que conhece a verdadeira história completa da Akatsuki. Pelo menos até agora, porque eu vou te contar ela inteira logo depois do seu like. Tô sentindo os chakras chegando em like. Obrigado, galera. Comenta aqui embaixo já qual membro da Akatsuki você gostaria de ver a história completa aqui no canal. Tô olhando os comentários já, é importante. Bom, galera, a Akatsuki que a gente pensa quando a gente fala esse nome é muito diferente da Akatsuki original, né? A do Velho Testamento. Vocês sabem muito bem que o mundo de Naruto não é um mar de rosas. Que nem no nosso mundo lá acontecem várias guerras que destroem totalmente as vilas envolvidas. E até as que não têm nenhum envolvimento com elas. E a história da Akatsuki começa aí. Das lágrimas daqueles que não tinham que lutar, mas que precisaram. Das lágrimas de uma vila que nunca parava de chorar. A Vila da Chuva. Os efeitos de uma guerra podem ser brutais. A Primeira Guerra Mundial Shinobi terminou com um tratado de trégua, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo saiu de boa. Pelo contrário, os 5 grandes países Shinobi saíram ferrados, com as economias destruídas, as vilas ninja todas remendadas, né? O tratado trouxe um período de paz, mas foi uma paz meio falsa, porque debaixo dos panos a desigualdade entre os países só crescia. E aí, cerca de 20 anos depois do fim da Primeira Guerra, essa diferença entre ricos e pobres virou uma bomba relógio. Algumas nações começaram a formar facções militares e, usando o discurso de direitos iguais, começaram a meter o louco e expandir os territórios à força. E foi assim que estourou a Segunda Guerra Mundial Shinobi, uma guerra ainda mais violenta e caótica que a primeira. E quem sofreu mais foi a Megakuri, a Vila da Chuva. Uma vila pequena, sabe, que nem fazia parte das 5 grandes nações, mas que acabou virando palco da treta. Como ela ficava localizada entre 3 dos 5 grandes países, a Megakuri foi engolida pela guerra e virou um verdadeiro campo de batalha. Os combates destruíram tudo, né? Os moradores tiveram que fugir e milhares de pessoas morreram ou simplesmente sumiram. A fome dominou o país e crianças órfãs vagavam sozinhos pelos campos de guerra, procurando restos de comida para sobreviver. Foi nesse cenário de pesadelo que surgiram Nagato, Yahiko e Konan, 3 crianças que perderam tudo por causa da guerra, mas que decidiram lutar para mudar o destino da vila. Esse trio, que ficou conhecido como os órfãos de Megakuri, eram só 3 crianças que perderam os pais por causa da guerra. A vila deles estavam destruídas, eles não tinham ninguém por eles, né? Então eles tinham que se unir para tentar sobreviver juntos. Foi nesse momento da vida que eles cruzaram o caminho do Jiraiya, um dos Sannin lendários. Jiraiya estava passando por ali, ficou com pena dos 3, deu abrigo, comida, ensinou ninjutsu para eles. E o objetivo do Jiraiya era simples, fazer com que eles pudessem se defender sozinhos daquele mundo cruel. Ele foi com eles por 3 anos, e nesse tempo treinou eles como verdadeiros ninjas. Aí quando o Jiraiya viu que eles estavam preparados, ele voltou para Konoha, né, deixando os 3 livres para escolherem o próprio caminho. Obrigada, Sensei. O Yahiko era o líder nato do grupo, ele era carismático, idealista, tinha um senso de justiça forte pra caramba. Ele queria acabar com a guerra de qualquer jeito e transformar a Vila da Chuva num símbolo de paz pro mundo inteiro. Ele dizia que a chuva que nunca parava era como o choro eterno da vila. Se você ficar chorando quando tá triste, então nada vai mudar. É igual essa nação. E jurou que um dia ia fazer o sol brilhar de novo na vila, sabe? Trazer um novo amanhecer pra vila. Ele sempre sonhou alto, sabe? Tanto que ele queria ser líder da vila. E depois de governar o mundo inteiro pra acabar com todas as guerras de uma vez por todas. A Konan era a mais inteligente e gentil do grupo. Ela acreditava com todas as forças no sonho do Yahiko. Depois de tudo que ela viu na guerra, né, ela abraçou totalmente o ideal de paz dele e virou a maior apoiadora dele. O Nagato era especial, né? Apesar de ser uma criança tímida e muito emotiva, ele tinha um poder oculto que já foram ditos serem os olhos de um deus, o Rinnegan. De alguma forma, o Nagato tinha os olhos lendários do sábio dos 6 caminhos, mas ele não conseguia controlar esses poderes. Mas mesmo tendo esses olhos o poder de mudar o mundo, o Nagato acreditava que era o Yahiko quem ia virar o mundo de ponta cabeça. Mesmo com os olhos de Deus, ele viu o amigo dele como um verdadeiro herói. Depois que o Jiraiya foi embora, os 3 colocaram em prática tudo que tinham aprendido com ele, né? Aí, com o passar dos anos, os 3 órfãos deixaram de ser só sobreviventes de guerra e passaram a ser conhecidos como uma força que ninguém mais podia ignorar. A fama deles cresceu tanto que as histórias sobre os feitos deles chegaram até Konoha e não demorou muito para que começassem os boatos. Qualquer grupo que fosse contra eles acabaria morto. E Yahiko, Nagato e Konan não estavam mais sozinhos. Eles começaram a reunir outros ninjas que também tinham sido afetados pela guerra. Pessoas que tinham perdido tudo e que não acreditavam nos velhos sistemas das vilas ocultas. Gente que queria fazer diferente. E com o Yahiko como o rosto e a voz do grupo, a missão deles foi ficando cada vez mais clara. Nosso grupo precisa de um nome. Que tal Akatsuki?
Esta nação chora por causa do sofrimento da guerra. Então vamos mudar essa nação. Não, o mundo todo. E daremos as boas-vindas ao alvorecer. Foi desse ideal que nasceu a Akatsuki, que significa amanhecer, o fim dos tempos chuvosos de Amigakuri. Durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi, a Akatsuki surgiu como um movimento revolucionário. Um grupo clandestino, mas com a meta de acabar com as guerras que destruíam as vilas menores, como por exemplo a Megakuri. Só que em determinado momento, um homem mascarado tentou mudar os objetivos do grupo. Ele vinha com umas ideias estranhas para conquistar a paz, que envolvia colocar o mundo numa ilusão. Esse cara falava que o método da Akatsuki, do jeito que estava, nunca daria certo e que o mundo nunca ia chegar na verdadeira paz. Porque no mundo onde existem vencedores, também existem perdedores. Isso criaria um ciclo de ódio, de ação e reação que não podia ser quebrado com a revolução que a Akatsuki estava fazendo. Só que o Yahiko não caiu no papo desse cara e mandou ele pastar. O Yahiko era o líder que inspirava. Ele fazia discursos que acendiam esperança em gente que já tinha perdido tudo. E por mais que o Nagato fosse o mais poderoso e a Konan a mais estratégica, era o Yahiko quem mantinha todo mundo junto e motivado, era o mais humano. A Akatsuki ganhou fama e reconhecimento rápido em Amigakuri. O povo estava cansado da guerra e do caos e começou a ver a Akatsuki como uma esperança real de mudança. E essa fama acabou chamando a atenção de quem não estava afim de mudança. Hanzo da Salamandra, o líder de Amigakuri, um dos ninjas mais temidos do mundo daquela época. O problema é que o Hanzo não viu a Akatsuki como uma chance de paz. Ele viu como uma ameaça ao próprio poder. E como se não bastasse a paranoia dele, ele ainda foi envenenado pelas palavras do Danzo Shimura. Sim, aquele mesmo de Konoha que já era conhecido por jogar sujo nos bastidores. O Danzo fez a cabeça do Hanzo dizendo que a Akatsuki estava conspirando para tomar o controle da vila e que eles não eram nada além de inimigos disfarçados de pacifistas. E foi aí que o Hanzo armou o golpe, né? Não aguentou, caiu na pilha. Ele se fingiu de aliado e chamou a Akatsuki para uma reunião de paz. Disse que queria usar eles como uma ponte para acabar com as tretas entre Konoha, a Vila da Pedra, e a Vila da Areia. Só que era tudo mentira, né? Era uma emboscada. Na hora marcada, o Hanzo apareceu com um reforço pesado e junto com ele tinham ninjas da Ambu de Konoha sob o comando do Danzo. Eles pegaram a Konan como refém e deram um ultimato cruel pro Nagato. Ou ele matava o Yahiko com as próprias mãos, ou a Konan morria. O Nagato estava com uma escolha terrível para fazer, mas foi o Yahiko quem tomou a decisão no lugar dele. Ele correu e se jogou na kunai que o Nagato estava segurando, se sacrificando, né, para que o Nagato não tivesse que carregar o peso dessa decisão. Você e a Konan precisam sobreviver, custe o que custar. E foi ali, naquele momento, tudo mudou. O trauma de perder o melhor amigo, e do jeito que foi, liberou o verdadeiro poder do Rinnegan, e ele massacrou todos os homens do Hanzo naquele encontro. E não parou por aí, ele declarou guerra ao Hanzo e a tudo que ele representava. No dia seguinte, Nagato caçou Hanzo e eliminou não só ele, mas qualquer um que tivesse ligação com ele. Como o Yahiko tinha morrido, a Akatsuki precisava tomar uma nova direção, né? Agora com o Nagato na liderança. O Yahiko morreu, e a partir de então, eu assumi como líder da nossa organização. E já que o jeito de Yahiko de conquistar a paz não tinha dado certo, o Nagato resolveu se aproximar do homem mascarado que virou um colaborador da organização. Esse homem dizia ser Madara Uchiha. Depois da Terceira Guerra Mundial Shinobi, a Akatsuki começou a operar de um jeito bem diferente. Você sempre será o líder da Akatsuki, Yahiko. Já que o Yahiko estava morto e o Nagato estava no comando, o grupo deixou de ser uma organização idealista e virou um grupo de mercenários ninja para contratar. É isso. A paz entre as vilas parecia estar se mantendo, mas todo mundo sabia que aquele clima de tranquilidade era só temporário. E foi nesse momento que o Madara, começou a influenciar ainda mais as decisões do Nagato. A Akatsuki começou a aceitar missões de todos os tipos. Espionagem, assassinato, sabotagem, tudo que você possa imaginar. E eles faziam tudo isso cobrando um preço mais barato que as próprias vilas ninjas. O que acontece é que as grandes vilas não conseguiam manter aquele preço baixo. Então os países menores, que não tinham muitos recursos, começaram a contratar a Akatsuki no lugar das vilas como Konoha, a Vila da Areia, etc. E esse esquema fez a Akatsuki crescer rápido no submundo ninja, e eles começaram a dominar o mercado ninja. Só que a segunda parte do plano precisava de novas criaturas, as bijus. Elas eram monstros que uma vez foram um bicho só. Cada uma delas tinha um chakra praticamente infinito e o poder para destruir nações sozinhas. Usando os poderes das bijus, a Akatsuki ia ter um poder tão grande que poderia começar guerras e acabar com elas também no mesmo dia, né? Acabava com a guerra no mesmo dia. E aí, fazendo isso, eles iam construir uma imagem de única força capaz de manter a ordem, né? Começava uma guerra e terminava a guerra. Os países veriam a Akatsuki como uma necessidade. E quando todo mundo ficasse refém do poder deles, as vilas ninjas iam começar a falir por falta de missões e recursos. Sem grana, sem poder. Sem poder, sem influência. A Akatsuki ia virar a única organização shinobi de verdade no mundo inteiro. Mas esse era só o plano de fachada. O verdadeiro objetivo do Nagato era outro. O Nagato não queria só conquistar o mundo, ele queria acabar com as guerras de vez. Só que diferente do que o Yahiko queria, o Nagato queria fazer isso do jeito mais brutal possível. Ele queria usar as bijus para criar um jutsu proibido. Um kinjutsu tão poderoso que conseguiria destruir países inteiros de uma vez só.
Ele acreditava que se mostrasse esse poder pro mundo, se ele esmagasse um dos lados de uma guerra com uma força absurda dessas, os outros países iam ficar com tanto medo que nunca mais iam querer começar uma guerra de novo. Esse medo seria o freio, sabe? A arma que manteria a paz. Só que o Nagato sabia que o medo não ia durar para sempre. Uma hora ou outra esse medo ia passar, né? O tempo ia fazer o mundo esquecer da dor. E quando a próxima guerra estourasse, ele usaria o Kinjutsu de novo. E de novo. E de novo. Criando pequenos períodos de paz temporária entre grandes ondas de destruição. Era isso que ele chamava de paz verdadeira. Um ciclo infinito de guerra, de medo e de dor. Tudo controlado por ele, que não era mais Nagato, mas sim Pain. Mas o real objetivo mesmo era o objetivo do Uchiha Madara. Do verdadeiro, ok? Foi ele quem implantou o Rinnegan no Nagato. Aqueles olhos eram, na verdade, dele. E o objetivo desde o início era um só: capturar as bijus e usar elas para lançar o Genjutsu mais poderoso de todos, o Tsukuyomi Infinito, que ia colocar o mundo inteiro num sonho, tipo uma Matrix. O Rinnegan que estava no Nagato era uma forma do Madara de burlar a morte. O Homem Mascarado era o peão dele e estava movendo todas as outras peças para realizar esse plano do Madara, mesmo as escondidas. Com o passar do tempo, os membros da casca original morreram ou saíram do grupo, restando só Pain e Konan, com o falso Madara agindo como um colaborador. Mas esse é o fim. Para todos vocês. Mas depois novos membros foram sendo recrutados e começaram a formar duplas para realizar as missões. Sasori e Orochimaru, por exemplo, formaram uma das primeiras duplas da Katsuki nesse novo modelo. De um lado, um mestre das marionetes e venenos, do outro, um cientista maluco obcecado pela imortalidade. Eles funcionaram bem juntos, apesar dos dois se odiarem. E por isso ele teve muitos parceiros ao longo dos anos. E matou praticamente todos eles durante ataques de raiva, né? A Katsuki já estava quase desistindo dele, até que um dia acharam o parceiro perfeito. Hidan, o imortal. Simplesmente não dava pra matar o cara, por mais que o Kakuzu tentasse. Então eles viraram a dupla perfeita da Katsuki. Um cara que queria matar todo mundo e o outro que não morria nunca, né? Itachi Uchiha, por mais que tenha ficado marcado como traidor do clã e da vila, na real já estava se envolvendo com a Katsuki, antes mesmo do massacre do clã Uchiha acontecer. Ele já trocava figurinha com uma Madara falsa, que foi quem ajudou ele a matar o clã. O Itachi ele suspeitava que a Katsuki poderia representar uma ameaça futura para Konoha. E como ele já carregava o peso de proteger a vila acima de tudo, ele aceitou esse papel. これよりお前は暁のイタチだ。 Mas quando ele entrou, a Katsuki ainda estava se ajustando. E foi aí que o Orochimaru deu o ar da desgraça. Ele já fazia parte da Katsuki, mas o interesse dele no corpo do Itachi era claro desde o começo. O Orochimaru era doido para ter um Sharingan. E quando ele viu o Itachi ali dando sopa, ele surtou de vez e tentou tomar o corpo dele. Mas ele quebrou a cara feio e teve que cair fora da Katsuki, né? Não deu pra ele não, o Itachi deu uma humilhadinha. Orochimaru, tente todos os jutsus que você quiser, mas os meus olhos podem ver através de todos eles. Com o Orochimaru fora, o Deidara foi recrutado para ocupar o lugar como dupla do Sasori. O Deidara não queria entrar de jeito nenhum, mas quando ele foi praticamente humilhado pelo Itachi, ele teve que se juntar a Katsuki, mas guardando um rancor do Itachi. E claro, o Itachi também precisava de um parceiro, e foi aí que entrou Kisame Hoshikage, um ex-membro dos 7 espadachins da Névoa, que também virou um desertor. O Kisame já tinha contato com o falso Madara há algum tempo, e era o único, além do Zetsu, que sabia sobre o plano do Tsukuyomi Infinito. Ah, falando em Zetsu, ele foi um dos membros que estava desde o início dessa nova formação, junto com Pain e Konan. Ele não, porque os Zetsu eram duas criaturas, né? O Zetsu branco e o Zetsu negro. Eles eram outros espiões do verdadeiro Madara que andava com o mascarado lá, mas eles entraram na Katsuki para servir como espiões. A partir daí, a Katsuki já estava com a formação quase completa, e cada dupla ia se espalhando pelo mundo ninja para executar as missões, e depois dá início à caçada das bijus. No Naruto clássico, a Katsuki estava só se fortalecendo e conseguindo grana. Você acha que o tanto de esmalte preto que eles compram se paga sozinho? Não, né? Mas a primeira movimentação da Katsuki que a gente viu no anime foi uma atividade extraoficial. Quando Itachi e Kisame apareceram em Konoha, aquilo foi uma decisão pessoal do Itachi. Não era uma ação oficial da Katsuki, né? Apesar deles falarem que estavam atrás do legado do 4 Hokage, ou seja, o Naruto. Naruto é o legado, né, do 4 Hokage. A verdade era que a Katsuki não podia pegar o 9 Caudas primeiro, porque o nível de chakra dela era tão casca-grossa que ia desestabilizar o Gedomazo. Gedomazo é aquela estátua lá em que as bijus eram seladas, entende? Então o Naruto teria que ser um dos últimos a ser capturado pela Katsuki. Esse rolê do Itachi do Kisame em Konoha provavelmente foi só uma forma do Itachi de deixar Konoha sabendo sobre a Katsuki. Isso era uma forma do Itachi passar essa informação. A Katsuki só foi se mover de verdade 3 anos depois disso. Na real, né, antes do Shippuden começar, a Katsuki já tinha capturado 2 bijus, os 5 caudas e os 7 caudas. Depois foi a vez do 1 cauda. Deidara e Sasori foram até a Vila da Areia e capturaram Gaara, o Kazekai, e também Jinchuri, do Shukaku, 1 cauda. Demorou, mas a minha missão foi cumprida. E apesar da extração do Shukaku ter dado certo, o time não saiu ileso. Sasori acabou morrendo na luta contra Shio e a Sakura, né? Isso abriu uma vaga dentro da Katsuki. E nisso, Obito viu a oportunidade perfeita para se infiltrar ainda mais. Ele criou uma nova identidade,
Tobi. Quem sabe agora eu posso me tornar um membro da Akatsuki. Afinal de contas, tem uma vaca. Ninja aparentemente atrapalhado, engraçado, ele devia estar se juntando a Katsuki como um subordinado. Só que por trás do jeito bobo, era ele quem estava puxando as cordas. Como o Tobi, ele passou a acompanhar o Deidara nas missões e começou a supervisionar os passos da Katsuki por dentro. Depois, a dupla Hidan e Kakuzu capturaram o Jinchuriki do Duas Caudas, a Yugito Ni, da Vila da Nuvem. E o Deidara e o Tobi conseguiram capturar o Três Caudas, que estava solto, né, sem hospedeiro. Então foi mais fácil. Só que a sorte da Katsuki não durou muito tempo. Durante uma missão sem relação direta com os Jinchuriki, Hidan e Kakuzu se envolveram numa luta contra os ninjas de Konoha. E aí foi o fim da linha para os dois. Kakuzu foi derrotado pelo Naruto usando o Rasen Shuriken e morto pelo Kakashi. Já o Hidan acabou sendo despedaçado pelo Shikamaru e enterrado vivo, já que o cara não morria de jeito nenhum. Então, nesse ponto, a Katsuki já estava ficando desfalcada, mas quem sobrou no grupo continuou nas atividades. Kisame foi atrás e conseguiu capturar o Jinchuriki do Quatro Caudas, né? O Roshi. Mas o Deidara acabou se matando numa luta contra o Sasuke, e o Itachi também morreu numa luta contra o Sasuke. A partir desse momento, o Tobi, ou melhor, Madara, né, entre aspas, começou a assumir ainda mais o comando da Katsuki. Ele se aproximou do Sasuke e fez ele entrar temporariamente na Katsuki. Sim, o Sasuke participou da Katsuki. O Pain capturou os 6 caudas e depois ele e a Konan foram mandados para capturar 9 caudas, que estavam no Naruto. Só que o Pain acabou se arrependendo de tudo o que ele fez e se sacrificou para reviver a galera que ele matou em Konoha. E ainda por cima, Konan saiu da Katsuki e virou a líder da Vila da Chuva. Ao mesmo tempo, o Sasuke e a Taka, né, que entraram na Katsuki junto com ele, receberam a missão de capturar o 8 caudas, o Jinchuriki Killer Bee. Só que a missão dá muito ruim. O Bee é muito mais forte do que eles imaginavam e, além disso, é um dos maiores trolls do mundo ninja. Ele deu um cacete em todo mundo junto e, no final das contas, eles só conseguiram capturar um tentáculo do Hashibi. Só que o Bee aproveitou isso para dar uma fugidinha da vila. Isso fez todo mundo achar que ele tinha sido capturado. O quê? Como assim levaram o Killer Bee a Akatsuki? Eles vão ter que pagar por isso! Espere por mim, irmão. E aí, como a maior parte das bijus já estava em posse da Katsuki, as vilas ninjas finalmente entenderam a gravidade da situação. Não dava mais pra fingir que aquilo era um problema distante. E a suposta captura do Killer Bee foi o que fez o Haikage marcar uma reunião com as vilas mais importantes do mundo. Foi então que aconteceu a reunião dos Kage, em que os líderes das 5 grandes nações Shinobi, junto com o País de Ferro, se encontraram pela primeira vez em muito tempo para discutir o que seria feito a respeito da Katsuki. Só que o Madara não quis esperar para ver no que aquilo ia dar. Ele invadiu a reunião e declarou guerra contra os 5 grandes países Shinobi e o País do Ferro, já que eles não quiseram entregar as 2 bijus que faltavam, a 8 caudas e a 9 caudas. Eu declaro guerra a todos vocês. A 4ª Grande Guerra Ninja começa agora. Nosso próximo encontro será em batalha. Foi aí que as vilas decidiram formar um exército unificado, com ninjas de todas as nações trabalhando lado a lado. Então nasceu a Aliança Shinobi, uma força de combate sem precedentes na história do mundo ninja. O objetivo era claro, derrotar a Katsuki de uma vez por todas, acabar com essa ameaça. E para se preparar para a guerra, o Madara enviou o Kisame para se infiltrar em Kumogakure, a Vila da Nuvem. Ele precisava descobrir a localização dos 2 últimos bijus que ainda estavam soltos e conseguir todas as informações possíveis sobre as estratégias da Aliança Shinobi. O Kisame até conseguiu pegar essas informações, mas ele acabou se matando para não deixar que as informações dele vazassem para a Aliança Shinobi. Ainda assim, ele conseguiu enviar tudo que ele descobriu direto pro Madara, ainda entre aspas, né? Enquanto isso, o Madara foi até a Vila da Chuva para recuperar o corpo do Nagato, para tomar de volta o Rinnegan que ele supostamente tinha implantado nele anos antes. Mas, para conseguir os olhos de volta, ele teve que enfrentar a Konan, a última dos órfãos de Amegakure e da Katsuki original, e matou ela. Como? Você não tá morto? Tinha certeza de que ia funcionar. Você devia estar morto. Mas a Katsuki ainda tinha mais uma carta na manga. Uma carta que apareceu do nada. Kabuto Yakushi decidiu ajudar o Madara na guerra. E ele tinha uma boa arma, o Edo Tensei. Nossa, cara, isso é demais. Com esse jutsu, o Kabuto simplesmente reviveu uma porrada de ninjas lendários, incluindo os membros da Katsuki, exceto o Hidan, Konan e Kisame. E para reforçar ainda mais o exército da Katsuki, ele capturou o Yamato, que tinha células do Hashirama. Isso permitiu que o Tobi usasse o DNA dele para fortalecer um exército de 100 mil Zetsu branco. A 4ª Guerra Mundial Shinobi estava oficialmente iniciada. A 4ª Grande Guerra Ninja começa agora. Engraçado, né? A Katsuki lá no comecinho foi criada para acabar com as guerras, foi quem iniciou mais uma guerra. Depois de muita luta, a maioria dos Zetsu branco foi eliminada pela Aliança Shinobi. Além disso, o Kabuto também foi derrotado, só que pelo Itachi. Ele saiu do controle do Edo Tensei e forçou o Kabuto a desativar o jutsu, devolvendo todos os mortos-vivos de volta ao mundo dos mortos. Todos. Menos um. Madara Uchiha. O verdadeiro, exatamente. O Madara foi revivido de um jeito diferente, ainda com o Edo Tensei, mas com alterações feitas pelo próprio Kabuto. Ele ficou livre, com um corpo imortal e com todo o poder que tinha em vida, talvez até mais. Ao mesmo tempo, a identidade do Madara mascarado foi revelada.
Ele era Obito Uchiha, o antigo companheiro de equipe do Kakashi, que todo mundo achou que tinha morrido na Terceira Guerra Mundial Shinobi. Mesmo sem conseguir capturar 8 e 9 caudas, o Obito deu um jeito de reviver o Jubi, a besta de 10 caudas, usando parte dos chakras das bijus que a Akatsuki já tinha capturado. Ele virou o Jinchuriki do Jubi e quase virou um deus, mas no fim das contas ele perdeu a luta contra a Aliança Shinobi e se arrependeu de tudo que ele fez. Pare de correr e junte-se a nós, Obito! Só que o Madara ainda tinha uma última carta na manga. Mesmo com o Obito arrependido, ele forçou ele a usar o Rin Tensei para trazer ele de volta à vida completamente. Agora em carne e osso. O Madara chuta a bunda de todo mundo, vira o Jinchuriki do Jubi e consegue colocar em ação o grande plano da Akatsuki, o Tsukuyomi Infinito. Brilhe sobre o mundo, Tsukuyomi Infinito! Ele prendeu todo mundo, o mundo inteiro no mundo de sonhos. Naquele momento, a Akatsuki tinha vencido, mas não a Akatsuki que o Yahiko idealizou. E nem o que o Madara e o Obito pensaram, né? Mas sim a Akatsuki do Zetsu Negro que traiu o Madara no final das contas. O Zetsu Negro parecia só um lacaio da Akatsuki, mas na real ele era a peça central de tudo. O Zetsu Negro manipulou a Akatsuki, Obito, Nagato e até o próprio Madara por séculos. Tudo isso era parte de um plano milenar para reviver Kaguya Otsutsuki, a mãe do chakra. Tudo que a Akatsuki fez desde a morte do Yahiko foi para realizar esse objetivo, mesmo que ninguém soubesse disso. E ele conseguiu. Com o Madara sendo o Jinchuriki do Jubi e o mundo inteiro conectado pelo Tsukuyomi Infinito, o Zetsu usou o corpo do Madara para trazer a Kaguya de volta. Kaguya. Com isso, o Zetsu Negro virou o último membro ativo da Akatsuki. Mas mesmo com todo o poder reunido, ele e a Kaguya acabaram sendo derrotados e selados pelo time 7 com os poderes do sábio dos 6 caminhos. E assim, com a derrota do Zetsu Negro e a queda da Kaguya, chega ao fim a história da Akatsuki. Ela foi criada para ser o amanhecer de um mundo melhor, sem guerras, mas foi corrompida e manipulada, virando uma organização que quase destruiu o mundo. Mas se a gente olhar pro copo meio cheio, né, dá pra dizer que a Akatsuki original cumpriu o objetivo dela. Graças a tudo que a Akatsuki fez, o mundo ninja se uniu e virou uma força unificada, não é? Agora, as vilas têm uma aliança muito forte, elas construíram um mundo novo, um mundo de paz, um mundo sem guerras, um mundo como o Yahiko sempre sonhou. Agora eu conto com você para sua dica para o próximo quadro, História Completa. Coloca aqui embaixo a história de alguma obra inteira, de um anime, de um personagem, de um filme, de uma trilogia, qualquer coisa a gente quer trazer para vocês. Obrigado por esse vídeo, toca aqui agora, se inscreve no canal, vamos sempre trazer vídeo para alegrar o teu dia aqui no YouTube. Gente, nossa função é essa, sempre entreter você desse lado aí, é sempre bom saber que você tá aí com o sininho, com a notificação ativa, participando desses vídeos. Obrigado em nome da equipe, galera, até a próxima. Fui! Uhul! A história toda de Naruto não existiria sem intervenção da Akatsuki, temida e poderosa Akatsuki, uma organização criminosa formada por ninjas no Kenin, ou seja, desertores, todos de alto nível, de todas as aldeias. Eles são alguns dos principais vilões de Naruto, e em vários momentos eles passaram completamente qualquer limite. É isso que a gente vai relembrar agora. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui! Galera, Akatsuki é uma das forças mais poderosas do mundo ninja de Naruto, se não a mais poderosa. Eles foram formados lá na Terceira Guerra Ninja, mas o propósito inicial era outro. Foi só quando o Nagato assumiu o comando da organização, sob o apelido de Pain, né, que nasceu então a Akatsuki que a gente conhece tão bem hoje, que tinha como objetivo roubar as bestas com caudas. Muitos ninjas famosos fizeram parte da Akatsuki, ou foram associados a ela, como por exemplo o Itachi e o Sasuke, né, os dois irmãos Uchiha lá, em momentos diferentes, sendo todos eles ninjas bem poderosos, Rank S. É o máximo de poder que tem para entrar nessa organização ou para ser associado a ela, e sem ligação nenhuma com as suas vilas de origem, ok? Suas respectivas vilas. A verdade é que a Akatsuki é o lugar perfeito pros bandidos, pros violentos, sabe? Pra todo tipo de psicopata agir livremente e ultrapassar qualquer limite. Não tem nenhum vínculo com nenhuma aldeia. Aliás, ultrapassar limites de crueldade é uma prática bem comum por lá. Tanto que eu separei esses exemplos aqui pra mostrar pra vocês. Saca só. Genjutsu de Itachi. Itachi Uchiha é um dos ninjas mais casca-grossas da história. Ele foi o responsável por executar o massacre do próprio clã. Matou geral, matou inclusive a própria família dele inteira, com exceção do irmãozinho mais novo dele, do caçulinho, o Sasuke. Tinha um propósito, só deixou o Sasuke vivo justamente por esse propósito. O Itachi volta pra Konoha anos depois, já como um membro da Akatsuki, com a missão de roubar a besta de 9 caudas, selada no corpo de um moleque. Um tal de Naruto Uzumaki, já ouviu falar dele? Pois é. Quando o Itachi, o parceiro dele na Akatsuki, o Kisame, são vistos andando pelos arredores da Folha, da aldeia da Folha, todos os ninja elite são convocados para deter essa ameaça.
Entre eles, Kakashi e Hatake, outro casca-grossa também. A chegada do Kakashi coloca os dois, a dupla da Akatsuki, em defesa. Mas mesmo assim o Itachi consegue aplicar um genjutsu nele. Nesse genjutsu, né, nessa técnica de ilusão, o Kakashi viveu horrores de ser crucificado e morto por um período de 3 dias, quando na verdade foram só alguns minutinhos. E assim, mesmo sem ter se ferido, o Kakashi Sensei foi parar no hospital e ficou um bom tempo por lá. Isso foi uma tortura gigante do Itachi, né? Sasori da Areia Vermelha. Lembra que eu falei que a Akatsuki era o lugar perfeito para todo tipo de gente doida e perigosa? Pois é, um ótimo exemplo disso era o Sasori da Areia Vermelha, que era um ninja que era basicamente um serial killer obcecado por marionetes, né? Ele transformava em marionete os corpos das pessoas que ele matava. E ele fazia isso por amor, sabe? Tipo como arte mesmo. Não por um bem maior, nem pela própria Akatsuki, não é isso. O Sasori era um psicopata extremamente cruel. Você acha que a Areia Vermelha era vermelha por quê? Pois é, o cara é famoso mesmo em Tsunagakure, na terra natal dele, justamente por ter matado centenas de pessoas, a maioria inocente, só pelo simples prazer de matar. Felizmente esse aí durou pouco. Ataque do Jinchuriki. O objetivo da Akatsuki era roubar as bestas com caldo, todas elas seladas em pessoas especiais de cada aldeia, chamadas de Jinchuriki, ou seja, um Jinchuriki era uma pessoa que tinha uma besta dentro, selada dentro dele, ou seja, uma carga muito grande de chakra. Agora pensa, pô, ser um Jinchuriki já não é fácil. Envolve um monte de questões de preconceito dentro da própria vila. Pô, aquele cara é um Jinchuriki, ele tem uma besta enjaulada dentro dele, deixa ele pra lá. Sabe, então tem um certo preconceito dentro da própria vila. Porque essa pessoa, esse Jinchuriki, tem uma capacidade de destruição que transforma ele numa arma de guerra como nunca se viu antes. E como se não bastasse, eles têm a Akatsuki no encalço. Imagina como é complicado ser um Jinchuriki. Muitos Jinchuriks foram perseguidos de forma brutal, como o Takata, das 6 caudas, o Killer Bee, da 8 caudas, e, é claro, o Naruto Uzumaki, da 9 caudas. Essas pessoas eram atacadas gratuitamente, a qualquer momento, tipo randômico. E se eles não soubessem lutar para se defender, eles seriam vítima do jutsu para extrair a besta do corpo deles, que muitas vezes levava à morte do Jinchuriki, ficava lá pendurado, com aquele negócio sendo sugado lá o Jinchuriki durante horas ou dias ali. Pô, era uma crueldade gigante. E essas pessoas, geralmente, eram todas inocentes. Ou seja, é a Akatsuki caçando e matando gente inocente por aí, pelo mundo. Sequestro de Gaara. E um ótimo exemplo que eu acabei de falar com vocês agora foi o sequestro do Gaara, que era um Jinchuriki. O Gaara do deserto era um ninja de Tsunagakure com um passado muito triste. Tipo, que background triste, que história triste. Ele era odiado pela própria vila dele, odiado por todo mundo. O pai dele era o Kazeka, que era o líder da Vila da Areia. E tentou matar ele várias vezes. O pai tentou matar ele várias vezes. Ele era visto como um monstro e por causa disso passou a odiar todo mundo. Todos. Passou a odiar tudo e todos. Ele não aguentou mais essa pressão. Só que quando o Gaara conheceu o Naruto, ele percebeu um outro lado, né? Que o Naruto também era Jinchuriki. Então ele começou a mudar. Esse lado maldoso dele começou a ir de lado, né? Ficar de lado, e ele começou a ficar uma pessoa bacana, uma pessoa boa. Então ele tava numa melhora constante quando ele foi sequestrado pela Akatsuki. Mais precisamente pelo Deidara. E aí uma cauda dele foi extraído, né? O que levou à morte do Gaara. O Gaara morreu. Ele só permaneceu morto porque a Shio, a véia Shio, né, que é uma ninja anciã de Suna, literalmente deu a vida pra trazer o Gaara de volta. Mas de qualquer forma, uma vida foi tomada pela Akatsuki. E uma vida inocente. E eu posso falar pra vocês, o Gaara sofreu e sofreu muito. Foi até ruim pra nós, espectadores, assistir aquilo. Foi horrível. Morte de Asuma. Um dos momentos mais chocantes, mais tristes de Naruto foi a morte do Asuma Sarutobi, o sensei do time do Shikamaru, pelas mãos do Hidan, que é o membro mais sanguinário da Akatsuki. O membro ruim, o bicho ruim. O Asuma era um mestre, era um sensei muito maneiro, muito querido pelos discípulos, além de ser filho do terceiro Hokage, né, que é o Hiruzen Sarutobi, e ter um relacionamento secreto com a Kurenai, que estava grávida dele quando ele foi brutalmente assassinado. O Hidan, vamos falar desse nojento da Akatsuki. O Hidan, ele usava técnicas que ligavam o corpo dele ao do adversário, provocando muita dor, muito sofrimento antes de matar de fato. E ele ficava muito feliz quando ele via essa dor e sofrimento no rival dele. Felizmente, o Shikamaru, que era o discípulo do Asuma, conseguiu, né, vingar a morte do Asuma contra o Hidan, usando a própria imortalidade do Hidan contra ele, né, e usando a cabeça, como sempre, porque ele é um gênio estrategista. Invasão de Konoha. O arco do Pain termina com a invasão de Konoha por ele, através dos 6 cadáveres que ele controlava como os 6 caminhos de Pain. O mais poderoso e associado a ele era o caminho Deva, que foi contra quem a maior parte da luta aconteceu de fato, enquanto o Nagato controlava tudo de uma distância segura. O Nagato tava longe mesmo, né? As marionetes dele estavam lá lutando, estavam no tapa, né? O Nagato tava meio que seguro. Outros já tinham invadido Konoha antes, né? Como, por exemplo, o Orochimaru. Mas ninguém tinha provocado um estrago tão gigantesco quanto o Pain provocou com a técnica dele de Shibaku Tensei. O cara abriu uma cratera no meio da vila
que matou muita gente, destruiu muita coisa. E Konoha levou até alguns anos para se reerguer totalmente, como era antes, sabe, em termos de infraestrutura. Levou anos para isso. Então foi um estrago gigantesco. Foi um ataque direto contra a Vila Ninja mais poderosa do mundo, que é a Vila da Folha. O que dá uma boa noção de como que a Akatsuki era atrevida nos objetivos dela. Tudo sob o comando justamente do Pen. Morte de Jiraiya. Mas provavelmente, ok, o que mais chocou todo mundo foi a morte do Jiraiya, né? Que é o querido mestre do Naruto. E um dos ninjas mais respeitados do mundo. Quem que não gostava do Jiraiya? Pô, o cara mais gente boa, mais sangue bom que tinha todo o anime. Como é que foi isso? Pô, o velho Sennin, como ele era conhecido, ele foi até a Megakuri para investigar o comando da Akatsuki. Porque a Akatsuki estava lá. E lá ele descobriu o Nagato, um órfão que ele mesmo, a Tsunade e Orochimaru, tinham salvado na outra guerra. Olha isso. O Nagato realmente já era um jovem diferenciado, né? Portador do Rinnegan. Pô, um jovem portador do Rinnegan, que é um dos poderes mais apelões que existem em toda a franquia de Naruto. Só que esse jovem estava bem diferente da criança que o Jiraiya conheceu. O Jiraiya salvou ele criança, mas adulto ele já estava totalmente mudado. Os dois lutaram e o Jiraiya sofreu uma derrota muito sangrenta e foi executado friamente pelo Pen. Algo que o Naruto sentiria demais, né? Pô, imagina, perdeu o grande mestre dele. O Jiraiya, galera, era um personagem muito querido pelos fãs. A morte dele foi um baque, assim, tipo, dos grandes. Se eu tivesse que falar pra vocês dos momentos mais tristes de todos os animes, esse aí com certeza tá. Com certeza foi uma coisa muito impactante pros animes, ok? Muita gente ainda não se recuperou, inclusive, eu tenho certeza disso. Mas me diz você lembra de mais alguma vez que a Akatsuki passou por cima de qualquer limite aceitável? Você conhece algum outro anime que tem alguma outra organização ou vilão que fez algo parecido? Comenta aqui embaixo que a gente pode trazer um outro vídeo. Pô, tem Hunter x Hunter, tem muita coisa. E Okusho, a gente pode trazer muita coisa bacana sobre outras organizações vilanescas, hein? Depende do seu comentário. Metralha. Tamo junto, obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Obrigado por isso. Obrigado por você estar aqui levantando a galera do canal, levantando esse canal sem parar. A gente não consegue parar nunca por causa de você. Te espero no próximo vídeo. Valeu, fui! Em Naruto, a Akatsuki é o grupo em que estão lá os mais fortes, os mais ameaçadores e os mais estilosos também. Vem comigo, a gente vai tentar entender qual é o motivo da Akatsuki de todo mundo lá dentro usarem o que eles usam, em especial aqueles anéis, né, que até hoje ninguém sabe pra que serve. Vamos lá. Ei, né, estranhos, Peter aqui. Galera, todo mundo gosta da Akatsuki, né? Não tem como negar, a verdade é essa. Ela foi uma das primeiras grandes organizações a aparecer no universo dos grandes animes shonen, e até hoje a gente lembra dela como uma das maiores, né? Se não a maior, tipo, a mais ameaçadora, mais perigosa e mais icônica também. A história de cada membro da Akatsuki, de cada um deles, era incrível. E mesmo aqueles que não tinham lá aquele background legal, uma história bacana, pesada, como por exemplo Deidara ou Kisame, a gente mesmo assim curtiu muito. Incrível isso, a gente tem que tirar o chapéu. Tipo, como que cada personagem cai tanto no gosto da galera, sendo que todos não têm essa profundidade igual, né? Tipo, o autor não deu o mesmo tratamento pra cada um, mesmo assim, você que tá aí, você gosta de cada um que tá ali. Ou seja, não dependeu de história, não dependeu de background, dependeu de carisma. Mas é uma coisa impressionante que sirva de modelo, inclusive, para vários outros personagens de vários outros animes. O que os caras conseguiram fazer com os membros da Akatsuki foi impressionante. Mas assim, um dos pontos altos desses vilões é o ar badass que eles têm, né? Quando o Itachi e o Kisame chegam na vila, galera, a gente já sente um clima diferente. A gente já sente que vai todo mundo pra vala, porque os malucos dessa organização não são pouca coisa. E isso em grande parte se dá pelo estilo de roupas que eles usam. Aquele manto preto, né? As nuvens vermelhas, o chapéu de palha que eles usavam. Tudo isso criava um ar muito misterioso e de imponência pra eles. E dentro do outfit, quanto custa aquele outfit deles, da galera da Akatsuki, existem os famigerados anéis, que sempre lá pareceram, tipo, ser muito importante para a organização, mas até hoje a gente não sabe por quê. Então deixa aí seu like para que a gente possa ter essa conversa, para tentar entender algumas coisas, né, que o Kishimoto deixou aberto. Ou seja, Kishimoto pode ter deixado em aberto, mas o teu like vai ficar fechadão comigo. Obrigado de coração por isso que o vídeo está chegando em você, porque você tá se inscrevendo agora, ou você já tá inscrito e tá deixando seu like. Tamo junto. Eu acho que os símbolos da Akatsuki são bem claros, sabe? A gente fez um vídeo completo contando toda a história dessa organização casca grossa. Tá aqui, depois dá uma conferida no canal, bem bacana aqui por sinal. O que eu quero dizer é que a gente já sabe o porquê deles usarem um manto negro com nuvens vermelhas. A gente pode ver que no uniforme da Akatsuki original, que era liderado pelo Yahiko lá, os mantos não eram tão escuros, né? Não tinha aquelas nuvens vermelhas. As nuvens vermelhas representam a chuva de sangue que caiu em Megakuri, né? Durante aquelas guerras que aconteceram lá. E eram vistas como um símbolo de justiça pelos membros originais, pelos mais antigos. Esse símbolo ficou bem claro desde que a gente conheceu a história do Nagato, né? E tudo mais. Eles também
também, às vezes, usavam um chapéu de palha, né? Mas era mais porque eles podem ser usados para quê? Para eles se moverem entre a população em geral sem serem percebidos. Ou simplesmente porque era estiloso. Se bem que essa ideia de andar sem ser percebido era meio furada, né? Quer que eu não repare em dois malucos vestidos de preto com nuvens vermelhas de estampa? Na boa, quanto é que custa o outfit aí, Tati? E além disso, eles também pintavam as unhas de preto, que a gente também não sabe explicar o porquê. Não sei se eles gostavam de um heavy metal, alguma coisa mais, né, nesse estilo assim, né, gótico. Mas acima do negócio deles pintarem as unhas, sempre teve uma dúvida muito grande. Qual é a dos anéis estilosos que esse bando de safados eles usam? Por quê? Pra você que ainda tá perdido e não sabe o que eu tô falando, todos os membros da casa que tem um desses anéis aí. Eles fazem parte do uniforme da firma, da empresa, né? Cada um dos anéis possui um kanji, que representa uma palavra. O Pen usa um anel no polegar direito, que significa 0. O Itachi usa um no anelar direito, que significa vermelhidão. A Konan usa um que significa branco no dedo médio direito. O Orochimaru usava um que significava céu ou vazio no mindinho esquerdo. O Deidara usava um que significava azul no indicador da mão direita. O do Hidan significava 3 e ele usava no indicador esquerdo. O Kisame usava um que significava sul no anelar esquerdo. O Kakuzu usava um para norte no dedo médio esquerdo. O Zetsu usava um que significava sinal do javali no dedo mindinho direito. Já o Sasori usava um que significava joia e bola no polegar esquerdo. Depois que ele morreu, o anel passou pro Tobi. Tudo isso? Então, sim, todos os membros da Akatsuki usavam esses benditos anéis. Mas para quê? Essa é a grande questão aqui. Porque diferente das nuvens vermelhas, né, no manto da organização, esse anel não tem nenhuma origem bem definida. Eles não têm uma história, ninguém sabe, ninguém nunca contou. Eu até pensei por um momento que poderia ser que cada anel representasse alguma característica de cada membro, mas aí não faz sentido algum. O que azul tem a ver com o Deidara? O que 3 tem a ver com o Hidan? Por que diacho o sinal do javali tem a ver com o Zetsu, na boa? Tirando o Itachi e a Konan, eu acho que os outros anéis não tem nada a ver com o usuário desses anéis. O vermelhidão do anel do Itachi pode ser uma referência ao Sharingan, enquanto o branco da Konan pode ter a ver, de repente, com a cor comum lá do papel, pode ser isso. Além disso, se fosse realmente uma coisa que representasse cada membro, não faria sentido o do Sasori ser dado pro Tobi, já que eles são pessoas completamente diferentes. Claro, galera, os símbolos em geral têm uma base na cultura japonesa e tudo mais. 8 dos 10 kanji dos anéis são tomados a partir de 9 sílabas de selos, que é tipo um conjunto de 9 posições de mãos usadas para meditação. Esses negócios são tipo uma espécie de magia para folclore ninja, ou algo assim, sei lá. Só que nem tanto também, já que o símbolo do Pen e do Zetsu não tem nada a ver com isso. Também tem a resposta porque é estiloso. E realmente é. Eu ia ser o cara mais descolado na escola com um anel desse, hein? Rapaz, pensou um anelzão desse? Mas essa resposta é uma variação do nosso famoso porque o Kishimoto quis. Mas assim, isso a gente pode usar pra tudo, não é verdade? Ah, por que o Gaara Jinchuriki? Porque o Kishimoto quis. Por que o Jiraiya morreu? Porque o Kishimoto quis. Por que o Naruto existe? Porque o Kishimoto quis. Mas aqui a gente tenta, né, pensar um pouquinho além disso. Vamos tentar trocar essa ideia. Vai comentando aí por que vocês acham que serviam esses anéis. Aliás, nem esse negócio de ser estiloso faz sentido aqui. Porque se fosse só uma questão de estilo mesmo, eles não iam dar toda a importância que dão pra eles. Se fosse só um acessório, não tem por que eles fazerem tanta questão quanto eles fazem. Vê bem, o Deidara perdeu os 2 braços. Um ele perdeu na luta contra o Gaara e o outro ele perdeu pro Kamui do Kakashi. Quer dizer, o Kakashi não mandou o braço inteiro dele pra outra dimensão, só o ombro, o que fez o resto do braço cair, que nem bosta. Só que depois que ele conseguiu se livrar da galera de Konoha, qual foi a primeira coisa que o Deidara foi procurar? O braço dele. Mas não era exatamente o braço dele que ele queria, mas sim o que tava lá num dos dedos dele. Ele fala separadamente a mão dele e o anel, como se fossem 2 coisas com uma importância igual, né? Porque se eu tivesse uma situação dessas e soubesse que o Kakuzu ia poder costurar meu braço de volta no meu corpo, eu ia estar cagando pro anel. Tipo, eu nem ia lembrar dele. E no mesmo capítulo, né, onde a gente tem lá a primeira aparição do Tobi, ele tá com o Zetsu procurando pelo quê? Pelo anel do Sasori, que tinha morrido na luta contra Sakura e a Chiyo. Quando o Tobi finalmente encontra o anel, ele fala o seguinte, abre aspas. Então assim, só nesses 2 aí a gente vê que o anel tem realmente alguma importância ali pros membros da Akatsuki. Por que o Zetsu e o Tobi se dariam ao trabalho de procurar pelo anel do Sasori em meio a tanta marionete lá e pedra esmagada? Ia dar um trabalho, né? Era mais fácil acessar o Mercado Livre lá e comprar um anel novo, tranquilo? Acho que dá tranquilo pra você entender isso, né? Fora isso tudo, tem o fato de que o Deidara foi recrutado pra substituir o Orochimaru como parceiro do Sasori. Mas pelo fato do Orochimaru ter levado o anel da Akatsuki com ele, Deidara não pôde substituir a posição do Orochimaru. O Orochimaru guardou o anel da Akatsuki, galera. Olha isso. E você acha que o Kobroda é um cara nostálgico, que fica lembrando dos dias que ele usava uma roupa estilosa e pensa, ai, que saudade, que bons tempos? Eu acho que não, hein?
o anel deles deve ter algum valor, uma utilidade até pro Orochimaru. E eu acho que isso é o que pode ser. Lembra que a Katsuki praticamente nunca teve reunida completamente? Eu digo, quando eu falo isso, eu quero dizer que 100% da equipe nunca teve reunida pessoalmente, nem quando eles traíam as Biju. Isso porque simplesmente ia ser um grande desperdício de tempo. Imagina, o Deidara consegue derrotar o Gaara na Vila da Areia. Aí todos os membros da Katsuki precisam ir para os esconderijos perto da Vila da Areia. Mesmo se alguns deles estiverem, sei lá, no outro lado do mundo. Eles iam perder um tempão. Mas como alternativa, eles usam a técnica do corpo da lanterna mágica, que é quando eles aparecem como se fossem espectros, sabe? Os membros da Katsuki se sentam e mandam ondas de pensamento, convertidas em chakra. Essas ondas de pensamento são, então, pegas pelo Pain, agindo tipo uma torre de controle. Essa técnica amplifica as ondas de pensamento e transmite essas ondas para um local específico. Então é por isso que a galera toda não precisa dar a volta ao mundo para se reunir. É um baita, tipo, chamadão de vídeo, um call, uma videoconferência. Seria bem útil na quarentena, inclusive. Eu acredito que essa técnica e os anéis estejam ligados. Porque, vamos lá, pensa só. O Pain pega e decodifica esses pensamentos, tornando esses pensamentos em ondas, né? Mas, galera, se o Kisame estiver lá onde o Jutsu perdeu as botas, imagina o quão difícil vai ser pro Pain conseguir pegar o pensamento dele. O sinal do Wi-Fi dele não chega tão longe que eu sei, eu tenho certeza disso. Pior que isso, imagina como é que deve se achar ondas de chakra no mundo em que os ninjas estão todo tempo usando ninjutsu, tipo, tem chakra pra todo lado. Haja interferência. Como que ele ia achar as 10 pessoas em meio a, sei lá, bilhões de pessoas? É tipo achar 10 pessoas em meio a bilhões de pessoas. Claro que o sinal, que as ondas de pensamento que a galera libera com esses jutsus deve ser diferente e tal, mas imagina que difícil deve ser mesmo assim. Por isso eu acredito que os anéis sirvam justamente para tornar esse jutsu possível. O Pain é uma torre de transmissão, mas os anéis servem como transmissores que funcionam na mesma frequência que o Pain, sacou? O Pain consegue capturar as ondas de pensamento dos membros da Katsuki por causa dos anéis. Então, suponhamos, quando o Pain ativar a técnica para capturar as ondas de pensamento, ele não vai estar procurando 10 pessoas entre bilhões. Ele vai estar procurando por 10 pessoas que, graças ao anel, vão estar numa mesma frequência. Eles vão conseguir ser encontrados por ele. Os anéis funcionariam como se fossem servidores, sabe? E isso faz sentido quando a gente lembra que o pessoal da Katsuki, se perder o anel, não tem muito o que fazer. Imagina, por exemplo, se o Deidara não acha o braço dele, como é que ele ia conseguir entrar em contato com a galera? Ele praticamente não ia. Afinal, cada dupla não permanece em um lugar. Eles estão sempre, né, se movendo, estão pra lá e pra cá o tempo todo. A única esperança seria se o Zetsu encontrasse ele e tudo mais. Mas aí seria contar mais com a sorte. E também explica o Orochimaru guardar o anel, mas não usar esse anel. Ele pode já ter tentado entrar no servidor do Pain, mas com certeza o Pain bloqueou aquele anel ou algo assim. Eu acho que também, como prova disso, a gente tem um momento em que eles estão lá tirando o Shukaku de dentro do Gaara. Quando cada um deles se posiciona em cima dos dedos do Gedomazo, adivinha o que aparece nas unhas do bichão? O kanji de cada anel deles. No dedo que cada um deles tá, aparece o símbolo do anel correspondente a eles. Pode ser porque o chakra codificado pelo anel chegue lá e seja decodificado pelo Gedo. Isso mostra também que o anel é importante até na remoção da biju. Bem, isso aí foi o que eu tirei da interpretação do que a gente viu. Essa informação oficial não existe. Então, né, a gente só tem teorias aqui. Agora, galera, se liga que o Ei Nerd tem um canal aqui no YouTube ensinando a desenhar personagens de anime. Dá uma conferida, tem lives lá, eu tô desenhando, tem muito vídeo bacana. Clica aqui, se inscreve, conhece o canal, só dá uma conhecida. Olha os desenhos que é legal, olha os professores que estão lá ensinando vocês a desenharem. Tá muito, muito bacana. Dá uma olhadinha lá, de repente você gosta de eu desenhando, quem sabe, né? Eu consigo fazer uma bola. Obrigado, galera, tamo junto, fui! Entre os ninjas mais fortes, você quer saber quem é o mais forte? Galera, a Akatsuki reúne alguns dos ninjas renegados mais poderosos do universo de Naruto, e mesmo, né, que eles sejam os vilões, a gente se apega a eles, né? Atualmente, todos os membros dessa organização estão mortos, mas quem eram os mais fortes? Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. A gente não consegue esquecer, né, de uma das organizações mais casca-grossa dentro do universo dos animes, a Akatsuki. Pô, a Akatsuki não tem como. É sério, a Akatsuki tem uma história de construção dela toda incrível. Além dos membros extremamente poderosos. Mas quem são os mais fortes entre os mais fortes? Porque eles são os mais fortes do anime. Então, quero saber dentro do grupo, quem é o mais forte ali dentro? Não sei. Mas essa organização só era tão poderosa assim porque ela fazia aquele ritual sagrado, né? Deixar o like, se inscrever no canal, aumenta o genjutsu, aumenta o chakra, vai coisa de louco. Deixa o joinha que isso vai ajudar muito. Muito obrigado. Se você não é inscrito também, se inscreve, garante o sininho também pra gente encher esse YouTube de Naruto, de vídeos de anime. Muito obrigado, tamo junto, vamos lá. Bora. Bora!
Bem, galera, a Akatsuki teve 11 membros, sem considerar aquele pessoalzinho chato da Taka, ok? Não vou levar isso em conta. Eu vou falar um pouco de cada um aqui, do membro mais fraco pro mais forte, o que sinceramente é muito difícil de se fazer. A maioria desses caras são monstros, poderosos demais. Então foi necessária uma análise muito minuciosa para saber quem estaria acima de quem. Foi muito complicado fazer essa lista. Vai lembrar que isso aqui é a minha opinião. My opinion, my opinion. Então eu vou analisar de acordo com o que eu acho, sem considerar aquilo de personagem tal falou que fulano é mais forte que ele. Eu que vou analisar isso, ok? Enfim, sem mais enrolation, bora ver isso. Em último lugar, Zetsu. Bem, aqui não tem muito mistério, galera. Vai ficar até feio pra mim, depois de elogiar tanto o poder desses caras, mas o Zetsu é um fracote. Ele era o único membro da Akatsuki que não tinha um parceiro, enquanto todos os outros precisavam formar duplas, né? Parece até coisa de escola. Mas isso é só porque o Zetsu é um ser com duas consciências, tendo a parte branca e a parte negra, que é a vontade personificada da Kaguya. Eles não são exatamente ninjas de combate, mas sim de investigação, já que eles podem se ligar com a Terra em alta velocidade. Em décimo lugar, Hidan. Hidan não fica muito acima do Zetsu não, né? Tendo como vantagem a imortalidade completa. É provável que ele esteja vivo até agora, com a cabeça enterrada lá, já não sabe. Mas o poder dele se baseia nisso, basicamente, a imortalidade. Ele não demonstrou habilidades em ninjutsu, mas tem um bom taijutsu, né? Capaz de ficar pau a pau com o Kakashi até com o Asuma. Hidan só fica acima do Zetsu porque aquele bicho estranho não é feito pra combate. Então o Hidan conseguiria fatiar o cara com a foice dele. Mas só isso. Porque nem a maldição do Hidan, em que ele bebe o sangue da vítima, né, e faz refletir todos os danos do corpo dele nela, iria funcionar. Isso porque o Zetsu não possui sangue. Ele é um ser humano artificial. Mas enfim, Hidan fica um degrau acima. Em nono lugar, Konan. Galera, vários degraus acima do 10º colocado é a Konan. Ela foi uma das fundadoras da Akatsuki, raiz, né? E a única mulher da organização Girl Power, né, cara? Casca grossa, né? E ela é extremamente poderosa, podendo se transformar em papel. Papel. Que medo! Ok, pareceu mais intimidador na minha cabeça quando eu pensei isso, mas ela é extremamente poderosa com isso. Ou seja, o Nagato está no banheiro, acaba as necessidades e fala, Konan, acabei! Ai, quero fazer cocô. Os poderes dela, galera, fazem ela parecer que ela pertence ao mundo do One Piece, né, tendo comido a fruta do papel, já que os poderes envolvem a criação e transformação do próprio corpo em papel. Ela ainda pode brincar de anjo, né, criando asas de papel. Com tudo isso, ela se torna totalmente imune a qualquer coisa que o Hidan possa fazer. Ele não pode pegar sangue dela se ela estiver na forma de papel, enquanto ela pode fatiar ele com a shuriken de papel e detonar com os papéis explosivos. Em oitavo lugar, Sasori. No jogo Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, qual eu sou casca grossa, todo mundo que me acompanhou sabe que eu jogo muito. A Konan derrotou o Sasori para que ele entrasse na casa. Mas, sinceramente, eu não sei como é que ela pode ter feito isso. A Konan é poderosa, mas ela simplesmente não tem vez contra a marionete do terceiro Kazekage, que controla a areia de ferro. Konan pode se transformar em papel, beleza, claro. Mas não pode fazer isso pra sempre, como quando a gente viu lá quando o Obito meteu o cano por trás dela. No bom sentido. Vê lá, rapaz. Bem que não tem bom sentido pra isso, né? Mas enfim, porra. O Sasori pode realizar múltiplos ataques com a areia de ferro e com o exército de 100 marionetes, o que forçaria a Konan a voltar à forma física, né, em algum momento, onde poderia ser facilmente finalizada pelos venenos do Sasori. Vale lembrar que aquele mar de explosivos que ela usou contra o Obito foi feito com preparo, tipo Batman, né? Então não vou considerar no encontro casual. Em sétimo lugar, Deidara, quase no mesmo degrau que o Sasori, ok? Deidara se sobressai por oportunidade. O Sasori pode complicar muito a vida do Deidara com a areia de ferro, mas ele já demonstrou ser rápido o suficiente para fugir dos ataques gigantescos do Gaara no deserto, hein? É que nem enfrentar o Gaara no deserto e vencer. Ainda assim, Sasori é genial. Então, acertar Deidara é uma possibilidade. Só que em estratégia, esse louro aí, cara, não fica muito atrás, não. Sendo capaz de enganar pessoas geniais como o Gaara e o Sasuke. As explosões do Deidara são altamente destrutivas. Um clone de argila na explosiva sendo capaz de levar uma floresta inteira. E o C3 dele tendo potencial para destruir grande parte de uma vila. Mas, galera, são as bombas dele mais simplórias, aquelas mais simples, que poderiam surtir algum efeito. As bombas C1, tomando a forma de aranhas, poderiam se esgueirar, né, até o objeto que representa o coração do Sasori na maior sutileza e explodiu o coração. Em sexto lugar, Kakuzu. Essa foi uma das decisões mais difíceis, né? Colocar o Kakuzu acima do Deidara, isso foi difícil. Eu queria colocar os dois no mesmo degrau, mas a gente tem que fazer uma crescente, que a gente tem que continuar crescendo. Bem, o Deidara tem a vantagem da distância a seu favor, porque ele voa. Isso é simples. Ele sempre foi o cara mais chato de se enfrentar nos games. Mas enfim, né? As máscaras que representam o coração do Kakuzu também voam e tem ataques com uma potência assustadora. Ainda assim, né, o Deidara conseguiria manobrar no ar, né, cara, de forma assim se esquivar, já que os corações do Kakuzu não foram capazes de atingir o Kakashi. Ainda assim, né, as bombas C1 do Deidara provavelmente não fariam nenhum efeito graças à pele de diamante que ele possui.
Kakuzu? Provavelmente, né? As bombas do Deidara foram capazes de nocautear uma ilha tartaruga gigantesca e supostamente o Três Caudas, mas vai saber, né? O C4 provavelmente não surtiria efeito no Kakuzu também. O C4 envia nanobombas, né, para circulação sanguínea do alvo dele, para uma coisa onde ele tá mirando, mas o Kakuzu tem 5 corações e sobreviveu a um Rasen Shuriken que ataca diretamente as células. No fim, esses dois têm um nível de poder parecido, com o Deidara provavelmente levando vantagem numa batalha, mas Kakuzu se sobressaindo graças à experiência e armas secretas que ele tem. E também porque eu tinha que colocar alguém em 6º lugar, né? Em 5º lugar, Hoshikage Kisame. Kisame tem total vantagem na batalha, visto que nada do Kakuzu surta efeito contra ele. O Kisame, ele é rápido e forte o suficiente para lidar com as diversas máscaras aí do Kakuzu e pode até destruir uma a uma, né, com as técnicas dele de água. O Kisame ainda pode tornar o ambiente em volta dele, o território em volta dele, tudo em água. O Kisame pode invocar uma cúpula de água e deixar o Kakuzu completamente sem ter o que fazer. Além de andar na prancha e ter cuidado pro tubarão não pegar. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Na realidade, galera, o Kisame só tá nessa posição para que a escala de poder a seguir faça sentido. Em 4º lugar, Orochimaru. Seria de fato uma briga boa, né? Orochimaru não tem muito o que fazer para ferir o Kisame, uma vez que o Shark Boy pode se regenerar de qualquer golpe graças a Samerrada, a espada dele, como ele fez se regenerando do rombo lá que o Killer Bee deixou na barriga. Mas o contrário também é válido, né? Já que o Orochimaru já foi cortado ao meio e se reconectou. Já literalmente cuspiu uma versão novinha dele. Botou pra fora um outro Orochimaru no catarro, botou um catarrão de Orochimaru. E até já levou um porradão do Naruto na cara, quando o Naruto tava lá transformado na Kyuubi com 4 caudas, 4 rabetes lá, cara. E depois saiu tranquilo. Então um não tem muito que possa fazer pra ferir o outro. E assim, embora o Kisame possa absorver o chakra do Orochimaru, é mais fácil o tio Orochi paralisar o Kisame com algum selo amaldiçoado ou veneno. Em 3º lugar, Uchiha Itachi. Ok, a gente já viu o Itachi vencendo o Orochimaru por 2 vezes, mas a comparação certa a se fazer é com o Kisame. Itachi é superior ao Orochi, né, que por sua vez tem algumas chances de ganhar o Kisame. Mas o Kisame tem chances gigantes de ganhar do Itachi. Primeiro que o Kisame conhece as habilidades do Itachi e vice-versa também. Mas isso significa que o Kisame não cairia tão facilmente por um genjutsu. E se caísse, a Samerrada, sendo uma espada viva, poderia tirar ele desse transe. O Itachi poderia recorrer então ao Materaço, mas ele não ia poder usar muitas vezes por causa da estamina dele, que é horrível. A estamina do Itachi é horrível. Fora que se o Kisame tiver naquela cúpula de água e fundido com a Samerrada, muito dificilmente o Itachi ia atingir ele. O Kisame poderia sugar o chakra do Itachi com um toque simples. E aí, fundido com a espada, ele poderia sentir a presença de possíveis clones que o Uchiha tentaria fazer para enganar o tubarão. Ele tem aquela técnica, né, grande projétil tubarão. Então, se ele utiliza essa técnica, o Kisame absorveria até mesmo o Susanoo, uma vez que esse tubarão cresce em tamanho quando entra em contato com o chakra. É aquele caso de personagem A que vence B, que vence do C, mas o A não vence do C. Você entendeu isso? Não entendi. Eu digo assim, as chances do Kisame são melhores, mas o Itachi ainda fica superior por escala. Em 2º lugar, Nagato. A gente já fez até uma batalha mortal do Nagato versus Itachi. Você lembra disso? Oh, que maravilhoso! Nagato pode contrapor basicamente tudo do Itachi. Puxar ele pra fora do Susanoo, absorver o Materaço, absorver o Susanoo, muito mais, cara. Itachi é extremamente poderoso, a gente sabe disso, de verdade. Ele é um dos poucos ninjas de verdade ali, mas o Rinnegan e a genética Uzumaki do Nagato fazem dele superior e por isso ele é o líder da Akatsuki. Bem, pelo menos o líder de fachada. Em primeiríssimo lugar, o tio Obito. Obito, Tobi, Jubito, Madara, Clayton, ele tem vários nomes, mas é um único ser totalmente poderoso. Mesmo com um único Sharingan, ele já era extremamente poderoso, podendo utilizar o Kamui para se tornar intangível, né, contra qualquer golpe do Nagato. Mas ele chegou ao ponto, né, de absorver o Jubi, se tornando aí o primeiro humano a virar um Jinchuriki do 10 caudas. Nesse estágio, ele sai completamente de qualquer comparação, deixando todos os outros da Akatsuki aí pra trás, com um poder que estava gigantesco. E é isso, galera, esse foi um dos tops mais difíceis que eu já fiz. Isso porque tem muito ninja poderoso pra pouco tempo de tela. Mas diz aí, você gostou? Você concorda com algum posicionamento? Coloca isso aí que a gente vai debater, eu vou ler o que você tá escrevendo aí, comentem. E não esquece, deixa o joinha que vai ajudar demais. Se você é aquele nerd que curte anime, curte Naruto, clica aqui, se inscreve no canal. Se você não tá inscrito, você vai ajudar muito. Basta você clicar aqui e você vai estar ajudando muito esse trabalho. Eu vou estar levando mais Naruto pra você, mais anime com mais análises bacanas pra vocês. Muito obrigado por você ser inscrito no canal e por você que tá se inscrevendo agora. Abraço, até a próxima, fui!